Possamos todos nós elevar o pensamento até o Mestre Jesus, rogando tudo aquilo que necessitamos. Mestre Jesus, que a tua luz possa nos envolver, afastando de nós todo perigo, toda enfermidade, toda inquietação, tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio e a nossa saúde, para que assim possamos estar receptivos à vossa luz, ao vosso amor, os seus ensinamentos, para que possamos cumprir as nossas provas, os nossos objetivos, com mais compreensão, mais calma, mais fé. Que o teu amor possa nos envolver, acalmando a nossa mente e o nosso coração, nos trazendo leveza, nos trazendo fraternidade, aquecendo o nosso coração para o amor. E que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Boa noite a todos. É sempre bom retornar a essa casa e esse momento tão especial, onde permite com que nós possamos, além de falar sobre o Evangelho de Jesus, mas encontrar o consolo. Agora mesmo nós estávamos conversando ali de que o trabalho na espiritualidade, na casa espírita, ela começa quando nós saímos de casa. E existe um livro interessante da professora Sueli Caldas Chuva, em que ela fala das dimensões espirituais no centro espírita, né? Ela trata, inclusive, ela relata um momento no momento da palestra, Dr. Bezerra, mais alguns espíritos de luz interferindo e trabalhando. Por isso é importante da harmonização, que estejamos em sintonia, porque de forma bem simplória, somos antena. Se eu estou sintonizado na Rede Globo, não vou pegar canal da Bandeirante. Se eu estou sintonizado na Bandeirante, não vou pegar programa da Globo. Então é sintonia. Então, ao chegarmos dessa casa, ao elevarmos, ao concentrarmos, permite, facilita o trabalho dos médicos espirituais. E hoje, o objetivo hoje, né, como está no tema, é de colocarmos, de refletirmos a respeito da culpa, perdão e reconciliação como caminho para a paz interior. Porque Jesus, e o maior de todos os médicos, o maior de todos os ortopedistas, o maior de todos os oftalmologistas, o maior de todos hematologista, além do maior de todos os mestres, o Rabi da Galileia, ele tinha uma pedagogia interessante. Ele curava e instruía curando, consolando. Essa é a função. Não apenas de nós falar sobre reencarnação, imortalidade da alma, mas ao contrário, para que nós possamos utilizar esses ensinamentos em benefício do nosso progresso. Esse é o objetivo do doutrina espírita. Não só, tanto que lá em João 14 ela deixa claro, né? Quando Jesus vai consolar os discípulos, ele fala: acalma-te, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador prometido, o Espírito da verdade. Ele fala que vos fará relembrar sobre todas as coisas. E hoje o objetivo nosso é isso, de utilizar esse processo para que nós possamos encontrar essa paz, né? E também mostrar, primeira coisa, que culpa, ela não é essa prisão. Vamos começar com culpa, um processo, esse que é o objetivo, uma etapa. Começa a culpa, ela não deve ser uma prisão. Nós sabemos e nós vamos ver ao final que muitas das questões que nos prende, que impede o nosso progresso, o nosso precisa é a culpa. Mas a gente utilizar a culpa como um chamado ao arrependimento, à reparação, à reconciliação. Esse é o ponto, o objetivo nosso, para nós possamos compreender. E é interessante porque, primeiro ponto, que é para a gente desmistificar e entender a respeito da culpa. Deus não castiga. Tá? A senhora saindo aqui hoje, com a ideia, não é castigo de Deus, já é um grande avanço. Não. Porque Deus é bom. Porque Deus é soberano. Deus é justo. Isso é que Deus é. Então Deus não castiga. Porque nos foi ensinado um Deus vingativo, aquele do Velho Testamento. Que se eu não fizesse o que ele mandasse, ele matava todas as criancinhas do Egito. Está lá no Velho Testamento. Jesus nos apresenta um Deus de amor.
Então Deus não pune, ao contrário, um Deus misericordioso, um Deus justo, que em vez de nos excluir por toda a eternidade queimando no inferno, chama: filho, eu sou seu pai, você errou, mas é o seguinte, filho, vou te dar uma oportunidade de você corrigir. Não vou te tirar da escola. Se você reprovou no ano, você vai repetir o mesmo ano com coleguinhas diferentes, com uniforme diferente. Se você estudar, você vai passar para a série acima. Então é interessante porque quando nós, primeiro ponto, tiramos a culpa, e a culpa, na verdade, é um alerta. Quando começamos a entender que a culpa não é essa prisão, mas um alerta, exemplo, eu falo para meus meninos, né? Nossa, você fez feiura. Fiz. Sabe, a culpa. E aí não utilizá-la como prisão, porque muitas das vezes a culpa é o que nos atrasa. A culpa é como alerta. Então é interessante porque, como eu disse, Deus não castiga. E essa concepção, Emmanuel traz isso na obra Ação e Reação, psicografia de André Luiz. Emmanuel, no primeiro capítulo, lá no capítulo centenário, ele faz uma abordagem muito interessante sobre a culpa. Lá no que ele conversa, ele fala assim, André Luiz, contudo, faz o sentido que o Espiritismo revela uma concepção de justiça mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizada a coma de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Emmanuel está falando o seguinte, olha, que o Espiritismo não é para julgar, é para consolar. E que a justiça de Deus é muito mais ampla. Então, quando surge a culpa, é um chamado, um alerta. Chamado para o arrependimento, chamado para o pedido de perdão, a reparação, a mudança de ordem. Não é entender, nossa, eu errei. Não. Né? Ou dizer, né, eu sou o meu erro. Não. Entendemos sim. Errei. Pai, me ajuda? Jesus é claro. Filho, vá e não peques mais. Ele não ficou falando que vai eternidade. Não, filho, vai, não peques mais. Cadê aqueles que te julgaram? Te julgo. Porque a gente entende, então, como nós não somos o erro, essa culpa é o sinal de alerta, um convite ao arrependimento. Lembram do processo? Culpa vai ser um processo para chegarmos à paz? É isso que nós vamos ver. Porque como nós entendemos que somos seres espirituais, que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito, que a vida segue, e essa justiça de Deus é ampla, porque o que eu estou passando hoje não é castigo de Deus. O que eu estou passando hoje é efeito de uma causa, seja nessa vinda ou numa vinda anterior, porque a vida é uma só. Então, quando eu entendo isso, esse é o convite à culpa. Nossa, eu arrependi. E aí, como eu vou fazer para mudar? Porque, é lógico, isso é fé raciocinada. Que está lá em Lucas 10, tá? Jesus só elogiou a fé no seu evangelho em duas oportunidades, na passagem do centurião de Cafarnaum e da mulher da Cananeia. Olha lá, isso é fé raciocinada. Então, tudo que estou passando hoje é efeito de uma causa para que eu tenha algo melhor, muda agora. Kardec indaga isso aos espíritos. Está lá. Kardec indaga aos espíritos na questão 919. Interessante, Kardec pergunta, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? De forma bem goianês, bem simplória, como é que eu faço para arrumar as coisas? Os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos diz, conhece a ti mesmo. Então a culpa, esse sinal me dá o alerta ao arrependimento, transforma em responsabilidade. Por quê? A culpa sem o evangelho de Jesus, sem essa ideia da bondade de Deus, ela vira remorso. Remorso vira depressão, origina câncer, é uma das causas físicas, né? Remorso, depressão, a gente vê isso. E com Jesus vira arrependimento. Então, culpa é o alerta. Opa, arrependimento. Só que arrependimento, assim ensina a doutrina espírita, para que nós possamos, como eu disse, não é apenas ensinar, mas utilizar isso na prática.
o arrependimento é o primeiro passo. Porque de nada adianta você vir à casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, buscar o auxílio da espiritualidade num terreiro de Umbanda. Não adianta você fazer fluidoterapia, passe, se você não operar reforma íntima. Não adianta. Tá? Por isso que é a função. Doutrina Espírita, Kardec indaga aos espíritos qual é o verdadeiro espírito. Aí os espíritos respondem, não é aquele que é perfeito, aquele que procura ser. Aquele. Então, caiu. Pai, me ajuda? Nossa, você não sabe como é que eu estou, não. Tá difícil, pai. Os espíritos nos ensinam que a prece não precisa de formalismo. Eu tenho um amigo, apóstolo da igreja evangélica, da Assembleia de Deus, a esposa dele é pastora, ele falava o seguinte, né? Ele é argentino, perdoe quem fala o espanhol, eu falo meio enrolado assim, eu hablo para ser, não precisa pular, gritar, não, eu hablo com Deus aqui, com o Espírito Santo toda hora. Ele é mais espírita que muito espírita. Então essa intimidade é essa intimidade, então não adianta, nós fazemos isso. Tem que ter a culpa, apende o arrependimento. Mas Kardec ensina isso no livro chamado Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse é o título. Alguns chamam de o céu e o inferno. Mas a gente só fica na primeira palavra, a gente não tem o hábito de continuar o título do livro, Céu e Inferno, ou, entre parênteses, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra maravilhosa, que poucos estudam. E aí é interessante que os espíritos nos ensinam. O arrependimento é apenas a preliminar indispensável à reabilitação. Culpa, alerta, vem o arrependimento. E aí, de que nada adianta a gente sentir a culpa, culpa deu sinal, vou melhorar, arrependi. De que nada adianta se eu não vou para o primeiro passo, que é a reabilitação. Como eu disse, é um processo para que possamos sair daqui hoje melhor de como entramos, para que eu possa compreender e auxiliar no amparo espiritual que eu estou procurando. E é interessante porque isso, Kardec nessa obra, ao tratar umas questões referentes ao espírito, em que ele pergunta, só rezar e arrepender funciona? Estou falando uma linguagem bem coloquial. Só rezar e arrepender funciona? Está aqui, olha só as respostas do espírito lá na obra, no item 7 do capítulo 6. Ele fala o seguinte, como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da vítima, pode ele ser atingido pela vingança do obsessor da última encarnação? Ele está falando, ele arrependeu, está rezando, está na prece, mas você está sendo obsediado. Essa pergunta, é muita dúvida que nós temos. O Espírito responde, o arrependimento, bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação. Arrependimento, culpa, alerta, primeiro passo, arrependimento, reabilitação. Mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova por atos ao retorno do bom caminho. Eis que, porque os espíritos é submetido a novas provações que o fortalecem, resultando um merecimento maior quando sai triunfante. Então, não adianta somente ter a culpa, o alerta, arrepender, e aí começa a reabilitação, a reparação. Porque Deus, que é bom, soberano e justo, além da sua bondade infinita e da sua soberania infinita, ele fala, filho, você foi reprovado de ano, estou triste, você vai repetir o ano que vem, a mesma série com o coleguinha, filho, mas você vai ter que estudar. Eu sou seu pai, eu te amo, mas não vou te tirar da escola, né? Não vou te condenar por toda a eternidade no fogo, no inferno, como a gente aprendia. Eu aprendia isso, eu ficava nessa dúvida, né? Se eu for bonzinho, vai para o céu, se eu for malzinho, vou para o inferno. Mas me falaram que eu já nasci com pecado original, né? É isso. Então, começa por aí. Deus necessita que nós possamos, nesse processo, o erro faz parte. O erro faz parte, o processo, caíte. E aí a gente demonstra sinceridade. Eu quero melhorar. A espiritualidade está à disposição. Os anjos, o Senhor, como você quiser chamar, os bons espíritos,
os guias espirituais, o Espírito Santo da nossa igreja evangélica, o que você quiser chamar, os bons espíritos, eles estão à disposição. Kardec indaga aos espíritos: somos influenciados pelos espíritos? Os espíritos nos respondem: muito mais que imagineis. Vírgula. Muitas das vezes somos nós que o influenciamos. Então, essa é a função da prece. Por isso que Kardec perguntou: a prece, o arrependimento? Não, ele precisa de prova. Então, esforço. E somos afiliados. Eu gosto de fazer uma comparação. Quem já viu aquela obra de arte, Deus e Adão, né? A gente vai perceber que tem na Capela Sistina. Você pode observar que Deus está com o dedo assim esticado. E Adão está com o dedo assim. É só ele fazer assim, ó, que toca no dedo de Deus. A espiritualidade, os bons mentores falam: filho, estou aqui. Tem uma passagem interessante de André Luiz, a pedido do Ministério do Auxílio. Eles descem na região umbralina, e André Luiz, salvo engano, não sei se era Nestório, esqueci o nome, estou aqui agora, eles desceram as regiões umbralinas, e André pergunta, e aqueles irmãos, todos gritando, você não palavrão, no sofrimento, André Luiz fala: olha, porque nós estamos aqui, por que nós já não curamos? Por que a gente não sara? Aí Hilário, e aí Hilário fala para ele: olha, muitos daqueles aqui não desejam, e a gente respeita. Isso é Jesus. Porque em todo o seu evangelho, todos os milagres do Cristo dependem da sua iniciativa. Filho, acabou o vinho. Patrão, ô patrão, esse povo está tudo aqui com a gente, nós só temos 5 pão e tantos peixes. E agora, patrão? Ó, mandou o servo lá, vai lá curar, meu servo, mandou os líderes judeus, está lá em Lucas. Nenhum. Uma passagem interessante ao curar cego, né? Jesus olha para o cego, pessoa sem visão, aleijado, ele olha para o aleijado e ele fala assim: o que queres que eu faça? O aleijado aqui na frente. Está lá. É porque nós não lemos a Bíblia. Nós esquecemos de ler o Evangelho. Pode ser na linguagem coloquial. A gente não precisa falar em linguagem de 1900, 1800 e pouco, na época. Não precisamos não. É assim. Jesus vira: o que queres que eu faça? Ele está vendo. Mas ele precisa, porque respeita, é lei, livre-arbítrio. Por isso que a gente pede: Pai, me ajuda. Vou contar um segredo aqui, um outro segredo para vocês. Não conta para ninguém. Espírita sofre, tá? Palestrante sofre, viu? E aí, certa feita, eu estava num momento de tão grande. Chico, né? Chico tem uma história muito interessante sobre isso. Eu encostei no carro, só virei assim: pai, me ajuda. Só isso, não dou conta. Me ajuda, veio. Chico teve esse momento de muita angústia. Pediu: Emmanuel, vai lá. Está muito difícil. Vê o que a nossa mãe Maria pode me dar mensagem. Emmanuel foi lá. Está no livro das vidas de Chico. Emmanuel foi. Passando os dias, Emmanuel voltou: Chico, nossa mãe Maria tem um recado para você. E pegou o papel. Diga, pode falar. Esse momento, anota aí. Pode falar, irmão, pode falar. Tudo passa. Isso também passará. Só isso é. Chico colocou isso na cama dele. Isso dói, mas nós somos. Porque é fácil ferir, é fácil chegarmos a ter a culpa, a gerarmos, porque uma palavra fere em segundos. Uma traição de minutos acaba. Pode ocorrer minutos. Então, quando nós entendemos conviver esse convite à vigilância, estamos falando em culpa, arrependimento, e aí eu começo a mudança, eu começo a mudar através do trabalho, eu vou para a segunda etapa, que é a respeito do perdão. Porque quando nós entendemos isso, é até importante hoje, outra coisa, se vocês saírem daqui, porque o perdão é fácil. Todo mundo vai falar: mas como, você está me falando que perdoar é fácil? Perdoar é exercício. Porque a gente tem uma dificuldade, nossa língua, ela é pobre em significado. E às vezes a gente entende. Porque é o seguinte: perdoar
perdoar, a gente tem que entender, porque não é dizer que o que fez comigo foi bom. Não. Olha, foi ruim, viu? Não, perdoar não é isso. Não é dizer que o mal foi bom. Perdoar não é concordar com a injustiça. Poxa, você fez? Opa, que isso? Às vezes vai ter que chamar a polícia. É necessário. Perdoar não é você continuar a permitir o abuso. Isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer a ofensa, porque às vezes você não pode esquecer para você aprender. E aí perdoar é, como eu disse, é o exercício. Porque a vingança, ele é o veneno que eu preparo para o outro, mas só que eu que tomo. Porque o seu perdão para outra pessoa é irrelevante para ele. E aí você fala assim, Alves, tá, o que é perdoar? Perdoar é falar assim, olha, a dor acaba aqui. Isso para a gente ter uma noção. Há 81 anos atrás, nós estávamos colocando um monte de gente num galpão como esse, tocando fogo. Está lá na Segunda Guerra, tá? Imagine o que nós fazíamos há 200 anos. Porque a vida é uma só. Então, perdoar é justamente, como Divaldo Pereira Franco ensina, renunciar à vingança. Isso que é perdoar. Esse que é o perdão. E aí, isso aí não sou eu. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, na questão 887. Jesus também disse, amai-vos os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec está perguntando, para aí. Jesus falou que eu tenho que amar meus inimigos, se o cara só está querendo fazer coisa ruim comigo, e aí? Olha a resposta dos espíritos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhe e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Resumindo, perdoar é um exercício. Eu chamo de uma forma bem simplória. Perdoar é #fui. #fui. Você fez, doeu. Mas não vai ser eu que vou usurpar da justiça de Deus e ser o instrumento da justiça. Não vai ser. Encerra aqui. A dor para aqui. Renunciar à vingança. Perdoar isso. É um exercício. A indulgência é um exercício. Perdoar isso. Renunciar à vingança. Por isso que o perdão liberta. Se a pessoa aceitou, aceitou. Mas importante é que você encerra. Então, quando nós compreendemos isso nesse papel de culpa, reconciliação, perdão, renunciar à vingança, eu encerro. Aos médicos que estão aqui presentes, a gente observa, sabe, que muitos dos problemas, muitas das questões relacionadas ao processo obsessivo está na falta de perdão. Um irmão que foi mais cedo fica com raiva do que foi, e aí ele fica atrapalhando, e aí fica influenciando, porque somos seres espirituais, a vida não cessa. A gente fala, irmão, não adianta, conhece assim, a vida não cessa. Quando entendemos essa dimensão em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa família, em casa, no ônibus, no carro, tudo faz sentido quando nós colocamos isso. Emmanuel chama isso de razão iluminada. Quando coloco essa razão iluminada em tudo na minha vida, faz sentido. E aí é interessante, no livro Consolador, o grupo pergunta a Emmanuel, Pergunta a Emmanuel, na questão 337. Concilia-te depressa com teu adversário. Esta é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Trocando em miúdos. O cara não quer, eu estou pedindo perdão, o cara não quer me perdoar. E aí? Traduzindo, é essa. Forma simplória. Olha só o que Emmanuel ensina. Cumpra-se a cada qual o dever evangélico,
buscando o adversário a reconciliação precisa, olvidando da ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para aqueles que conservam o coração. O irmão fala, ponto, renuncia à vingança. Amor, desculpa, cara, me perdoe. Por quê? É efeito com a causa. O que fez, vai. É simples, não precisa. Perdoar é isso. Então, quando nós entendemos isso, começamos a compreender, temos a culpa, o arrependimento, eu começo a mudar a situação, eu começo a colher os efeitos da causa, que começo a trabalhar para ter um efeito melhor, que é o caminho para a paz interior que nós estamos perseguindo, explicando, vem o perdão, eu renuncio à vingança. Aí, Verso, mas ele não quer. E o perdão com aqueles que já partiram? Quantas vezes aquela mãe que partiu sem um abraço? Nossa, que dó. Nós vamos ter o João Dias aqui. O irmão que partiu sem a gente conversar. Mano, foi mal, né? Então, o irmão que partiu, o amigo que foi embora antes do pedido de perdão. Nossa, que culpa que eu carrego. Culpa é a luta. Qual o arrependimento, a reconciliação e a reparação. Como? Ele já foi. Prece. A vida não cessa. A vida não cessa. Amigo, desculpa, cara. Gente, eu uso linguajar bem coloquial porque o objetivo é esse, sabe? Da gente colocar isso, convite a rever amigo. Me perdoa, cara. Vamos junto, vamos fazer a prece. Prece. A prece é isso, entendeu? A reconciliação. E aí entendemos porque a culpa, o arrependimento, a reconciliação, a reparação, e chegamos ao perdão, a renúncia da ofensa, a renúncia da vingança, seguindo a vida, #fui, é um caminho para que nós possamos encontrar essa paz. É o que nós chamamos de caridade. E assim, Jesus é isso. Jesus foi benevolente o tempo todo. Jesus foi benevolente o tempo todo. Sendo bom, curando, explicando. Jesus foi indulgente com os erros alheios. Cadê aqueles que se julgam, mulher? Mulher não, era menina, né? Porque pela idade aquilo ali era uma criança. Tá? Era uma menina, não era nem adolescente direito. Então, perdão, indulgência. E depois perdão das ofensas. Tanto que Kardec, é o que Kardec pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra da caridade? Como a entendia Jesus. Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por isso que a gente escuta muito, sabe que está aqui a primeira vez? A gente escuta muito nas casas espíritas, né? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Fora da benevolência para com todos e não ser benevolente para consigo, não há salvação. Fora a indulgência com os erros alheios e não ser indulgente com os meus erros, eu erro, você erra, não há salvação. Não adianta perdoar todo mundo e não me perdoar, renunciar à vingança, não há salvação. Quantos aqui se ficam matando? E Jesus ensinou isso a todo momento. O ensino do Rabi da Galileia não foi apenas falando. Ele não apenas ensinou, ele mostrou que é capaz. Ele mostrou para a gente que a culpa é o que aprisiona. E que o perdão das ofensas recebidas, o perdão da traição, liberta. Que o perdão eu reconcilio, eu conforto, eu renuncio à vingança. Aquele que se sente tão culpado. Jesus é isso. Jesus até o momento ensinou. Conta-nos Humberto de Campos, nosso jornalista espiritual, né? Humberto de Campos narra que depois da crucificação de Jesus, ele ficou 3 dias
3 dias. Ninguém sabia de Jesus. Os apóstolos perdidos. Meu Deus, o que fizeram com o Rabi? E agora? Imagina o desespero, gente. Você acompanhando um cara por 3 anos, fazendo, dando a água. E esse cara, fizeram isso comigo. E agora? Né? Imagina o desespero. Né? Maria Madalena, Jesus ficou 3 dias. E aí Humberto de Campos narra que depois, nesse período de 3 dias, ele aparece primeiramente para Maria Madalena. Mostrando Maria Madalena no túmulo. Falou, olhando, o que fez com o Rabi? Por que tanta maldade? O que aconteceu com ela? E aí, Humberto Campos nos conta que aparece o Divino Mestre. Ela falou, será que é um jardineiro? E aí ela percebe, ele fala, Maria, sou eu. E ela indaga, onde tu fizeste, mestre? Onde que você estava, mestre? E aí o mestre, Divino Mestre, vem nos dar o último ensinamento, nos mostrando que a culpa aprisiona, que o arrependimento, a reconciliação e o perdão é capaz de salvar. E isso, eu vou encerrar, essa mensagem, ela é ensinada, esse exemplo de Jesus, onde Jesus estava, através de um poema de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Coração e Vida. Essa passagem de Humberto de Campos, Maria Dolores transforma em poesia, para nos mostrar aonde estava o Rabi da Galileia. Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reapareceria resplandecente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente a fim de estar a sós, recolher e chorar. Desfazer-se em pranto ela arguia. Por quê? Porque, Senhor, tanta dor e tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada, transformou minha vida em sombra e nada. No ermo deste pouso derradeiro, nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomado de espanto, viu-se na frente do mestre Nazareno, o Elcécio benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor, ela disse Maria, ela era a expressão da perfeita alegria e ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Não me toque, Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques por enquanto, não te esperava aqui neste recanto, ainda não fui ao Pai revesti-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste, em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus os dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me pedaço, mas não venço, a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci aos mundos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que tanto amei. E amo muito ainda, embora visse além, a luz sempre mais linda. Sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e loucura, fui à sombra abismal para grande procura. E ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer, antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me atear à celeste alegria, ao sol do mesmo amor de Deus que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas. Eu desci às trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas.
Jesus ensina que a culpa, o arrependimento, o perdão é o caminho para essa paz interior que a gente tanto persegue. Que Jesus os abençoe, que nós possamos refletir, colocar em prática o ensino do Rabi da Galileia. Que Jesus os abençoe, que a nossa divina Mãe amada, a nossa acalentadora, possa cobrir com o seu manto a cada um de vocês, apresentando tudo que vocês vieram aqui buscar. Muita paz a todos. Obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.